Olá, meus irmãos, estamos aqui para esse novo momento de reflexão na Palavra de Deus. É interessante, como já falei anteriormente, a Bíblia nos convida a ler, ouvir, memorizar e meditar na Palavra. Então, ler, ouvir, meditar, ou melhor, memorizar e meditar e praticar. São esses os verbos que entendemos ser necessários pô-los em prática ou aplicá-los quanto à palavra de Deus. Ler, ouvir, memorizar, meditar e praticar. Mas antes do praticar, tem o crer. Então vamos ampliar esse conjunto de verbos. Ler, memorizar, meditar, crer e praticar. Então é preciso que você realmente leia a palavra, ouça a palavra, que você memorize a palavra, que você medite na palavra, que você creia na palavra e pratique a palavra. Porque não dá para você praticar aquilo que você não crê. Não dá para você crer naquilo que você não refletiu. Não dá para refletir, meditar naquilo que você não memorizou. Não dá para memorizar aquilo que você não leu ou não ouviu. Então, é preciso ter contato com a palavra para viver a palavra. E Romanos 10:17, você já sabe, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvimos muitas palavras, ouvimos muitos conselhos, muitas sugestões, mas temos que sempre agir sob a direção do Senhor por meio da palavra dele. Temos meditado muito nos Salmos. Hoje já vamos para o Salmo número 48, ou seja, há quase 50 dias meditando na palavra de Deus. Cientes de que são 150 salmos, então faltarão 102 para a gente concluir essa belíssima, longa, mas importante e produtiva etapa de reflexão na palavra de Deus. Eu creio que, apesar de todas as dificuldades que a quarentena nos tem deixado vivenciar, Deus tem nos dado também a oportunidade de, na crise, na dificuldade, encontrar meios para realizarmos a palavra, a vontade dele. E um desses desejos do Senhor é que nós sejamos ouvintes, sejamos leitores, que a gente memorize, que a gente medite na palavra, que a gente creia nela e que a gente pratique essa palavra. E também entendemos sermos semeadores dessa palavra. Se você ler Lucas capítulo 8, quando Cristo contou a parábola do semeador, ao explicar, ele disse: a semente é a palavra de Deus. E essa palavra não tem defeito, não tem falha, é inerrante, não tem erros. Mas nós temos falhas, temos erros, nos enganamos. Então, quando nós falhamos, não é porque a palavra falhou, é porque alguma coisa em nós não deu certo. Nós não agimos como o Senhor esperar, porque Ele prometeu zelar pela sua palavra. Então, seja persistente, seja perseverante em ler, ouvir, memorizar, meditar, crer e praticar a palavra. E, por fim, espalhá-la para outras vidas, outros corações. Agora, nos voltando para o Salmo número 48, o que nós temos a aprender? Esse Salmo 48 faz parte de um conjunto de salmos escritos pelos coraitas. Os coraitas eram músicos que atuavam no culto a Deus, seja tocando algum instrumento, seja cantando. Eles atuavam nos cultos a partir das instruções e orientações dadas por Davi, para que assim, após a inauguração do templo que seu filho Salomão iria construir, tivesse um ordenamento, uma escala de participação, uma ordem de programação do culto de louvor ao Senhor. Então a gente pode observar como nos Salmos a gente encontra vários escritores, dentre eles os coraitas. Mas o que temos a aprender no Salmo 48? Se pudéssemos encontrar ou definir um título, já que os títulos, alguns estão no original, no texto original. Alguns salmos têm seus títulos
já no texto original. Outros são frutos de reflexão, são frutos de avaliação, e aí os editores do texto bíblico colocam aquele título que mais próximo mais próximo do sentido original do texto. Então, se nós pudéssemos colocar aqui um título no Salmo 48, seria a exaltação à cidade de Deus. Seria mais ou menos isso. Não é tão próximo do propósito, mas o que o Salmo coloca é o destaque que a cidade de Deus, Jerusalém, tem diante do Senhor em relação às demais cidades deste mundo e em relação às nações deste mundo. Vamos então, partindo do verso 1, conhecer um pouco mais. Diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Vou ler novamente porque é muito interessante. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Veja que o Salmo fala da cidade de Deus, falando aí de modo indireto a respeito de Jerusalém. Mas o detalhe é o que está sendo colocado em primeiro. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. Não é a cidade que está sendo louvada, não é a cidade que é grandiosíssima por si só, mas grande é o Senhor e digno de louvor na cidade. Ou seja, não é o lugar que faz a diferença, mas é quem nele se encontra. Não é a casa que faz a diferença, mas as pessoas que nela habitam. Não é a escola que faz a diferença, mas são as pessoas que nela estudam. Não é a empresa que faz diferença, mas aqueles que a administram ou que nela trabalham. Entende? Não é o lugar. Aqui Jerusalém está em destaque, é posta em destaque, mas por causa do Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. Deus faz a diferença. Como a gente leu e meditou no Salmo 46, que Deus está no meio da sua cidade. Deus guarda a sua cidade. A diferença não são as coisas, mas quem as usa. A cidade de Jerusalém, e na língua hebraica Yerushalom, que significa cidade da paz, a diferença, a beleza, a grandeza, a grandiosidade daquela cidade não estava naquilo que era aparente, fisicamente falando, nos seus muros, nas suas fortalezas, nas suas torres, nas suas grandes portas, mas o Senhor faz a diferença, é o Senhor. Então, meu querido, não é o seu nome, não são os seus títulos, embora tudo isso é importante, não são seus recursos, embora sejam necessários, não são suas propriedades, seus bens conquistados com muita luta e dignidade. A diferença é se o Senhor está na sua vida e se Ele é o Senhor de tudo que você tem. Essa é a diferença. E então diz o salmista no Salmo 48, versículo 2: seu santo nome, ou melhor, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Falando em destaque, ou colocando em destaque a cidade de Jerusalém, em função da presença de Deus, esta cidade fica em evidência diante de toda a terra. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Aqui está fazendo uma referência, podemos assim dizer, nesse papel missionário da cidade de Jerusalém e dos seus moradores. Deus separou um homem chamado Abraão para, por meio dele, nascer uma nação, a nação dos hebreus. E Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ser a sua cidade. Mas antes da cidade era o povo. O povo hebreu, ou o povo judaico agora, depois do cativeiro, o povo hebreu deveria ser referência para todas as outras nações. Todas as outras nações deveriam buscar a Deus, exaltar o Senhor e ter a mesma fé que os hebreus deveriam demonstrar. Era na cidade de Jerusalém que o povo deveria adorar a Deus a partir do templo ali construído por Salomão. Então, a partir daquilo que Deus estava fazendo na cidade, o mundo inteiro deveria contemplar, o mundo inteiro deveria reconhecer.
No verso 3 do Salmo 48, o salmista escreveu o seguinte: nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam só, nas suas cidadelas, Deus se revela como a sua proteção. Quem garante a proteção, quem garante a segurança, não é a guarda, não são as muralhas, as torres. Quem garante a proteção daquela cidade, ou quem estava garantindo era o próprio Deus. Nas suas cidadelas, Deus se revela como a sua proteção. E aqui nós nos lembramos do Salmo 121, ou 127, melhor dizendo, que ainda nele vamos meditar, se Deus assim permitir. No Salmo 127, diz lá o escritor: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pois é, não adianta cadeados, senhas, câmeras escondidas, vigilância na porta. O que garante, o que protege realmente, o que dá proteção é a presença do Senhor. Como a gente leu no Salmo 34, no verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E no verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Então o Senhor protege os seus. O Senhor é a verdadeira proteção da cidade e de seus moradores, se os seus moradores confiam de fato no Senhor. E avançando no Salmo 48, no versículo 4, a gente lê a seguinte informação: vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram atemorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Vejam só que coisa interessante. A cidade de Jerusalém, por causa da presença de Deus, por causa de uma vida de temor dos seus moradores, de alguma forma aquela cidade se tornou uma cidade cobiçada, uma cidade que era bela. De longe, a cidade de Jerusalém se destacava porque ela fica num lugar alto, num lugar, como diz o Salmo 125, cercada de montanhas. Então é uma cidade bela, uma cidade maravilhosa, comparada com as outras cidades que eram próximas naquela região e até outras mais distantes. Diz o salmista, já que foram os coraitas que escreveram o Salmo 48, que os reis desejaram invadir, conquistar aquela cidade. De alguma maneira, eles queriam destruir aquela cidade. E os reis se uniram. Se você ler a história dos hebreus, desde a conquista deles na terra de Canaã, na entrada deles através de Josué, foram lutas constantes, lutas viscerais e muitos embates, muitas tentativas dos inimigos invadirem, destruírem a cidade e destruírem o próprio povo de Deus. E aí tem uma questão espiritual. Por que a questão espiritual? Porque naquela época, como já falei em outra ocasião, numa guerra de uma nação contra a outra, não era apenas uma guerra física, na luta, no confronto de um soldado contra o outro, mas era uma guerra também emocional e, sobretudo, uma guerra espiritual. Se você ler 1 Samuel capítulo 17, e eu gostaria que você fizesse esse exercício, lesse só a narrativa da luta entre Davi e Golias. Você vai observar com todas as letras que, num primeiro momento, ali há um destaque nos aspectos físicos daquela batalha. Davi, um pastor de aspecto gentil, até frágil na visão de Golias, com um alforje, uma bolsa de pastor, com um cajado, com uma funda na mão e com pedras também na bolsa. Pois bem, esse era o aspecto físico e as armas físicas de Davi. Por outro lado, Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, com couraça, com capacete, com lança, com escudo e ainda um escudeiro que o acompanhava. Era uma questão física. Só que teve também uma guerra ali, uma questão emocional, porque diz a Bíblia que Golias o desprezou ao dizer: por acaso eu sou algum cão para que você venha lutar contra mim com pau e pedra, debochando de
Davi. E aí houve também uma questão espiritual, uma guerra espiritual. Por quê? Golias disse: eu vou te derrotar e todos os deuses saberão que, ou melhor, vocês saberão que o meu Deus, que eu adoro, é maior do que o teu Deus, como nós já vencemos os deuses das outras nações. Em contrapartida, Davi disse: o meu Deus vai me dar a vitória e todos saberão que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Então, a tentativa de lutar contra Jerusalém e os seus moradores e destruir a cidade seria uma forma de dizer: o Deus a quem vocês servem é menor do que o Deus a quem servimos. O Deus que vocês adoram é menor do que o Deus que nós adoramos. Por isso é que o nosso Deus, ou os nossos deuses, já que eles eram politeístas, os nossos deuses nos têm dado vitórias contra vocês. Então era uma guerra não só física, emocional e sobretudo espiritual. E no Salmo 48, portanto, o salmista ou os salmistas dizem que os reis se uniram para irem contra Jerusalém, para lutarem contra os seus moradores, destruírem a cidade, mas diz a Bíblia que Deus guardou o seu povo. Se você observar bem, diz a Bíblia no verso 5 do Salmo 48. Quando a viram, falando dos reis, ficaram atônitos, ficaram aterrorizados. E aí vejam só por quê. Porque guardam os seus. Se você ler a história dos hebreus, você vai observar que em todo o tempo em que o povo hebreu esteve vivendo no temor do Senhor e obediente à sua palavra, Deus não os impediu de terem batalhas e guerras, mas Deus lhes deu a vitória. A todos os hebreus, Deus deu a vitória, aos hebreus e aos seus reis. Por isso é que Deus guarda os que nele confiam. Agora, no dia em que o povo passou a desobedecer a Deus, no dia em que os seus reis optarem em seguir as nações politeístas, adorando os falsos deuses, nas lutas que os hebreus enfrentaram, foram derrotados, porque não puderam contar com a proteção de Deus. Então é muito sério isso. Você está vivendo dificuldades, então clame a Deus. Mas continue com o Senhor, porque a vitória só vem para aquele que busca e teme a Deus. Aqui no verso 7 do Salmo 48 diz a Bíblia: como já ali mesmo, 7, foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Se você não lembra desse lugar chamado Tarsis, é só você ler o livro de Jonas. Deus mandou Jonas para Nínive, e ele, em ato de desobediência, desceu a Jope, comprou uma passagem, desceu o navio porque ia para Tarsis. Então Tarsis era uma cidade portuária, era uma cidade famosa, era uma cidade onde havia um comércio muito forte. E aí diz a Bíblia que alguns reis desejavam viajar enviando suas cargas ou com o desejo de comprar produtos importados. E como também usava-se a vela como forma de condução dos navios pelos mares, então muitas vezes os ventos muito fortes, os ventos orientais, rasgavam as velas, quebravam os mastros, agitavam o mar e virava as embarcações. Foi isso que aconteceu com Jonas na sua viagem, ou tentativa de viagem a Tarsis. Deus realmente não deu condições ou não permitiu que os reis vencessem na luta contra Jerusalém, a exemplo do que aconteceu com os barcos que iam para Tarsis. O vento impediu o êxito daquela viagem. E aí diz então no verso 8, como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. Veja só que coisa interessante, como já temos visto, como já temos ouvido, Deus cuida da sua cidade. Jerusalém, em outros textos do Velho Testamento, é chamada de a cidade de Deus, a menina dos olhos de Deus. Sabe? Deus zela pela cidade na qual ele colocou o seu nome. Ainda hoje, Jerusalém, que é, digamos assim, o lugar da base de três grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo
e o islamismo, ainda hoje a cidade de Jerusalém está no centro das discussões do mundo inteiro, e assim vai permanecer até o dia em que o próprio Jesus colocará de novo os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e destruirá todos os inimigos do Senhor e dará a vitória final ao povo que se chama pelo seu nome. Deus guarda e cumpre as suas promessas. É por isso que no verso 9 do Salmo 48 diz assim a Bíblia: no seu templo, ou melhor, no teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor. Que coisa interessante. No teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor. O templo, naturalmente, está se referindo àquele que Salomão havia construído e que perdurou por muitos anos até a destruição da cidade no ano 586 a.C. Era comum os hebreus, em dias e horários determinados, irem ao templo para adorar o Senhor. Então diz o texto: no teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor. Lembra que eu falei sobre a relação nossa com a palavra? Ler, ouvir, memorizar, meditar, crer e praticar. Então os salmistas disseram: no teu templo meditamos no teu amor. E o que é meditar? Meditar é parar para pensar sobre. Meditar não é tentar esvaziar a mente e pensar no nada ou pensar no vazio. Não se medita no nada. Você pode, sim, não querer pensar em determinadas coisas, mas sempre vai estar pensando em alguma coisa. Mas meditar na palavra de Deus tem um peso maior. Não é simplesmente você querer se isolar de tudo e de todos. Meditar na palavra de Deus é reconsiderar, é refletir sobre a palavra de Deus. O que Deus falou ao seu coração, você guardar no seu coração, considerar, meditar. Como a Bíblia fala que Maria fez quando o anjo falou para ela a respeito de que faria o Senhor na vida dela, que ela seria mãe daquele que viria para salvar o mundo inteiro. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no seu coração. Isso é meditar. Se você ler o Salmo 1, no verso 2 e 3, a Bíblia diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meditar é pensar sobre. Então é preciso que você pare um pouco para lembrar do que Deus já falou ao seu coração. Medite na palavra de Deus. Não dá para você meditar correndo, agitado, fazendo as coisas com muitas coisas na cabeça. Não, tenha foco. Medite na palavra de Deus. Pare um pouco. Leia a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Hoje, através dos recursos eletrônicos, basta um fone de ouvido sem fio. Você colocou a sua Bíblia no celular, aperta o play e você vai estar fazendo a sua caminhada, a sua atividade física, ouvindo a palavra de Deus. Você vai da casa para a escola ouvindo a palavra de Deus. Ou em outro momento, simplesmente reconsiderando o que você leu. Diz o salmista: no teu templo meditamos o teu amor. Que Deus ama você. Deus não desistiu de você. A prova do amor de Jesus por você é que ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou para perdoar os seus pecados, para salvar você. Então medite na palavra de Deus. Não vá para a igreja de Jesus, para o templo, para fazer comentários indevidos, para fazer fofoca, maledicência, para ficar julgando as pessoas ou entrando em discussões sem fim. Vá para a casa de Deus para falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor pela palavra e meditar no amor do Senhor. Interessante que um pouco mais adiante, o salmista no Salmo 48 diz aqui no verso 10: como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Falando como é que Deus age. Como é que Deus, interessante, porque fala de Jerusalém, do cuidado de Deus, da proteção de Deus àquela cidade querida e amada do Senhor, mas também fala da abrangência do amor de Deus,
fala do zelo, do amor e do cuidado de Deus para com todas as pessoas. Diz o texto, vou ler novamente: como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança todos os confins da terra. Ou seja, o nome do Senhor é espalhado por toda a terra, e como o nome dele, também o louvor. Todas as pessoas vão louvar a Deus um dia. Você sabia disso? Isso mesmo. Árabes, judeus, japoneses, coreanos, alemães, ingleses, italianos, portugueses, brasileiros, americanos, guatemaltecos e tantos outros povos, todos os povos do mundo inteiro, mais de 7 bilhões de pessoas. Um dia todos nós estaremos diante de Jesus e todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Você crê nisso? Está escrito e vai acontecer. E é interessante aqui nos versos, no verso 11 do Salmo 48, o monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contém as suas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Deus, diz a palavra, exalta o seu nome em todo lugar, e Deus fará com que toda a terra reconheça a bondade do Senhor a partir daquilo que é a cidade de Jerusalém. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele disse assim para ela: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E diz a Bíblia que, de fato, Jesus nasceu da tribo de Judá, da descendência de Davi, nasceu em Belém, foi criado no norte daquela região, na Galileia, foi para Jerusalém, foi julgado em Jerusalém, morreu fora da cidade de Jerusalém, crucificado, para dizer que o amor dele é para com todas as pessoas. Por isso é que todas as pessoas, incluindo você, a mim e a todos nós, podemos ser alcançados por este amor. E todos hão de louvar e exaltar o Senhor. A partir de Jerusalém, todas as cidades são alvos do cuidado de Deus. Deus se importa tanto com o que acontece em Jerusalém, como em sua, na minha, em todas as cidades, porque o amor dele é abrangente, é inclusivo, o amor dele é para com todos. Que você confie em Jesus e creia no amor dele, para que você seja feliz, hoje e para todo sempre. Amém e amém.